O Bolsonaro não entendeu o momento e a circunstância histórica daquela fala do Brasil às Nações Unidas. E por isso ficou sozinho e isolado, a não ser com a companhia do Maurício Macri, cujo governo está se desfazendo na Argentina antes mesmo do seu fim. E o pior é que o Bolsonaro aqui no Brasil sofreu uma derrota retumbante com aquela derrubada de seus vetos daquela lei contra o abuso de autoridade. E ele conseguiu aquela fotinha com Donald Trump, que também lá nos Estados Unidos está cada vez mais se isolando e dificilmente conseguirá a reeleição, sobretudo agora quando o Congresso se mobiliza para encaminhar o impeachment do presidente norte-americano. Mas enquanto o presidente brasileiro se isolava ali naquele plenário da Assembleia das Nações Unidas, falando contra tudo e contra todos, e se indispondo contra a Europa, contra a América Latina, contra o Irã, contra a China, contra a França e contra a Venezuela, imaginem só. O Congresso brasileiro e o Supremo Tribunal Federal se preparavam para restabelecer o primado da lei e da dignificação da política. Enquanto isso, o presidente do Senado, acompanhado de 15 senadores, foi ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, dizer que não admitia mais a presença da Polícia Federal, a mando do Supremo, inclusive, como ocorreu naquela invasão ao gabinete do líder do governo no Senado. No Senado Federal, como a gente sabe, tramitam 2 projetos de criação de CPIs. Uma chamada CPI da toga lá no Senado e a outra a CPI da Lava Jato, que os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, têm tentado evitar para não criar uma situação de confronto com outro poder. Mas o Alcolumbre deixou isso muito claro contra o Toffoli. Se houver novamente aquele tipo de ação de invasão de gabinetes de parlamentares, aí sim eles tomarão outra atitude, ainda que não tenha dito isso claramente, mas deixou implícito. Disse então o presidente Alcolumbre ao presidente Toffoli: o Senado, o poder legislativo, está se manifestando em relação a que os advogados interpretaram como uma arbitrariedade por uma decisão monocrática. A decisão tinha sido do ministro Luiz Alberto Barroso, que, tentando lá salvar a Lava Jato, fez aquele ato espetacular, mandando invadir o gabinete do senador, a Polícia Federal invadir o gabinete do senador. O senador Fernando Bezerra vai fazer a sua defesa. É um problema pessoal, afirmou. Foi um fato contra o poder legislativo e contra o poder executivo. O gabinete da liderança é como uma embaixada do poder executivo dentro do Senado Federal. Está aí um novo panorama que começa a se descortinar com esse Brasil finalmente livre da Lava Jato e finalmente livre da criminalização da política, como todo faz prever essas decisões do Congresso e do próprio Supremo Tribunal Federal.